Gálatas 1:8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema. Olha que palavra profunda, hein? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado, seja maldito. É esse o significado da palavra anátema. Amaldiçoado, maldito. Tamanho o peso que temos diante da responsabilidade de anunciarmos um evangelho que exatamente é dentro do padrão e do desejo da vontade do Criador. Você que está me acompanhando nesse momento, eu gostaria que você prestasse bem atenção. Eu tenho algumas imagens aqui para te mostrar e nós vamos chegar a compreender que o evangelho, principalmente, vamos falar, o evangelho aqui no Brasil está caminhando para um rumo que, se o arrebatamento da igreja não acontecer, sabe, não acontecer rapidamente, muitos irão se perder. Porque a cada dia que passa, nós percebemos que a situação está se agravando, está se tornando, como diz o ditado, uma situação bagunçada. Eu não sou um pregador da teologia da pobreza e nem da miséria, mas também não sou um pregador da teologia da prosperidade. Eu sou um pregador do evangelho, um pregador da palavra de Deus. Quando o homem e a mulher decidem pregar a palavra de Deus, o evangelho, então ele não se enquadra nem no evangelho da teologia da prosperidade e nem no evangelho da pobreza e da miséria. A pessoa passa a pregar aquilo que Jesus manda pregar, aquilo que a Bíblia Sagrada ordena para nós anunciarmos. O que seria, pastor, a teologia da prosperidade? O que significa? Veja bem, a teologia da prosperidade nasceu em meados do século XIX, século XIX, e essa teologia surgiu nos Estados Unidos, em que a pregação, o eixo principal da teologia da prosperidade é os bens materiais, a riqueza terrena. Na teologia da prosperidade, você não é considerado, perante Deus, segundo eles, se você é uma pessoa que obedece à palavra de Deus, se você é uma pessoa que renuncia à sua vontade, se você é uma pessoa que vive se esforçando para viver em gratidão, se você é uma pessoa que vive, se esforçando para orar, para jejuar, para manifestar realmente uma vida cristã, isso não tem peso. O peso máximo é os resultados materiais. Se você tem resultado material na tua vida, então é prova que Deus está contigo. Se você não tem resultado material na sua vida, então isso prova que você está simplesmente vivendo uma vida sem fé, uma vida sem corresponder com aquilo que o Altíssimo quer de cada um de nós. Quando, na realidade, essa teoria é furada, essa teoria é mentirosa. Na teologia da prosperidade, na teologia da prosperidade, a pessoa, ela é avaliada por aquilo que ele ou que ela tem no tocante às coisas materiais. Então, você é uma pessoa que tem condições, então Deus está na tua vida. Você é uma pessoa que não tem condições, então Deus não está contigo. A prova que Deus está na vida de uma pessoa é que esse homem e essa mulher está triunfando materialmente. E não é verdade isso. Porque a partir do instante que eu passo a acreditar nisso, eu estou comercializando a fé. E a fé não é para ser comercializada. A fé não é para ser vendida. A fé que o Senhor nos deu não é para nós usarmos como um instrumento de barganha. Não, pelo contrário. A fé, o tema principal que Deus nos deu, a verdadeira fé, é para que nós viéssemos diariamente ter comunhão com Ele até o dia da nossa partida para a eternidade, partirmos para estar com Ele eternamente. Então, a teologia da prosperidade é isso. Da onde que veio isso daí, pastor, essa teologia da prosperidade? Essa teologia surgiu nos Estados Unidos na década de 70, na década dos anos 70, e foi-se, ou melhor, dos anos 40, dos anos 40 nos Estados Unidos,
e foi se alastrando até que chegou na década de 70, que chegou aqui no Brasil. A igreja brasileira, até os anos 70, foi uma igreja. Dos anos 70 adiante, se transformou em outra igreja. Eu sei que você que está me acompanhando, você pode dizer, pastor, mas os anos 70 tem 50 anos atrás, né? Há 53, 54 anos atrás, ninguém que está aqui era convertido, mas entenda o que eu vou te falar. Ainda, em todo o tempo, existe a igreja verdadeira que anuncia a verdadeira palavra de Deus. Mesmo no meio de todo o emaranhado de confusão e de todo tipo de pecado, de ensinamento e de doutrina errada, ainda existe os remanescentes que pregam a palavra de Deus. E eu acredito que foi através desses remanescentes que o evangelho chegou até você. Que o evangelho te alcançou ao ponto que hoje você tem consciência de que se não jejuar, não tem como Deus nos dar ousadia. Se não orarmos, não tem como vencer o medo. Se não examinarmos as escrituras, não teremos como vencer o engano e a mentira. Se não vivermos uma vida de gratidão, os milagres de Deus, então, não irão ser manifestos em nossas vidas. E isso é evangelho. Porém, da década de 70 para cá, o evangelho aqui no Brasil começou a se deturpar. Começou a se deturpar porque começou a surgir uma onda, né? Uma onda neopentecostal. A onda neopentecostal chegou trazendo exatamente para o Brasil a teologia da prosperidade. Somando dos anos 70 até agora, que dá aproximadamente 50 e alguns anos, você vai perceber, dentro do que eu estou comentando aqui para você vai perceber que a maioria das igrejas, nos dias atuais, dos templos, trabalha com essa teologia da prosperidade. O que é, pastor, a teologia da prosperidade? É exatamente isso que eu estou te falando. Bens materiais. Você não vale aquilo que você é, você vale aquilo que você tem. O que prova que Deus está na sua vida não é a sua caminhada reta perante Deus, é o resultado econômico sobre a tua vida. E da onde vem isso? Nos Estados Unidos, através de dois homens que foram os dois principais precursores do evangelho, né, da pregação, da doutrina, da teologia da prosperidade. Quem são esses dois homens? Um se chama Kenneth Hagin, né? Kenneth Hagin. E o outro, Kenneth Copeland. Esses dois homens, Kenneth Hagin e Kenneth Copeland, esses dois homens é o pai da teologia da prosperidade no mundo inteiro. E eu vou te mostrar o porquê que virou bagunça a situação, para você entender. Essa teologia trouxe toda a bagunça, toda a confusão, tudo aquilo que não tem nada a ver com Bíblia. Eu vou te mostrar alguns comportamentos desses dois homens que fundaram a teologia da prosperidade. E aí, embasado nos pais da teologia da prosperidade, você vai ver e observar se isso é evangelho ou se isso é o anátema, o engano na face da terra. Vamos começar, então? Eu vou começar mostrando para você aqui uma imagem. Eu peço a todos que estão se chegando, compartilhe essa live, gente. Passa para frente, vamos para cima, vamos ajudar pessoas a ter a mente aberta, pessoas a ter realmente o conhecimento da verdade irrefutável. Eu vou colocar aqui na tela uma imagem que revela a unção do riso. Você já ouviu falar na unção do riso? Que a pessoa, alguém sopra, ela cai no chão anestesiada e ali começa a rir sem controle, porque, segundo eles, é a alegria do Espírito Santo. E a pessoa dá aquelas gargalhadas compridas, aquelas gargalhadas que realmente a gente vê demônios fazer quando incorpora em uma pessoa. Essas gargalhadas, segundo eles, é a alegria do Espírito Santo. A unção do riso. Eu não sei se você já ouviu falar nisso. Já ouviu falar na unção do riso? No assoprar e uma galera cair no chão anestesiada, e quando levanta do mesmo jeito, não mudou nada, mas aquilo ali foi Deus mostrando o seu poder ao ponto que o corpo da pessoa não conseguiu ficar de pé e caiu anestesiado no chão. Tudo anátema, tudo engano das trevas. E eu falo isso olhando para você, tudo anátema, tudo engano, porque nós não encontramos Jesus e os apóstolos em lugar nenhum fazendo isso.
E aquilo que Jesus não fez, aquilo que os apóstolos não fez, se eu fizer, eu estou fora da Bíblia. Aquilo que Jesus não praticou, aquilo que os apóstolos da igreja primitiva não praticaram, se eu praticar, eu estou fora do padrão bíblico. Essa é a realidade. Dá uma olhada. Olha a unção do riso aqui. Ó. Acompanhe para você ver se isso é um movimento de Deus. E através desses homens é que chegou no Brasil o movimento neopentecostal. Dá uma olhada. Olha aí. Você está entendendo? Você está compreendendo, gente? Veja se isso tem ligação com o Cristo crucificado e ressurreto para todo sempre. Veja se isso tem ligação. Esse aí é um dos pais do neopentecostalismo no Brasil. Esse aí é um dos pais da teologia da prosperidade. Veja, observe, misericórdia, não julguei, não serei julgado. A Bíblia diz que a igreja vai julgar até os anjos caídos. Imagine se nós não podemos julgar um ato que vai totalmente contra a palavra de Deus. Olha isso daqui, veja se tem cabimento uma situação como essa. Vai vendo. Está entendendo? Você está conseguindo compreender? É isso. Esse é um dos pais da igreja, do movimento neopentecostal. E eu vou te colocar o outro aqui, né? Isso aí é o Kenneth Copeland, né? E agora eu vou colocar o Kenneth Hagin, que esse aqui, ele tem uma idade avançada a mais, na época, né? Uma idade avançada a mais, então ele era o que orientava esse que acabou de dar gargalhadas e tal, e esse que eu vou colocar é o que trouxe o movimento, ensinava todo mundo através da unção que ele tinha para soprar e para dar gargalhada. Veja se isso tem alguma coisa a ver com o Espírito Santo. Dá uma olhada. Drunk again! Olha aí. Vai vendo. É tanta unção que precisa 3 obreiros para segurar, senão a estrutura dele vai cair por terra, porque é muita unção, é muito peso de glória. Precisa de 3 obreiros segurando ele, 3 auxiliares, porque ele está carregado da unção. Ele está carregado que quando ele sopra, todo mundo cai. Quando ele levanta a mão e diga receba, todo mundo cai anestesiado, recebendo a grandeza que está na vida dele. Isso é evangelho. Avalia comigo se isso é evangelho e vamos ser realistas. Aonde Jesus ensinou isso? Aonde o apóstolo Paulo ensinou isso? Aonde Pedro, Tiago, João, Tomé, André, todos esses apóstolos ensinou isso? Veja, aonde eles ensinaram isso aqui, ó. Vai vendo. Drunk again. Olha aí. É isso aí, você está entendendo? É isso. Isso tem no Brasil, viu? Tem muitas igrejas aqui no Brasil que você vai no culto para receber a unção do riso, para ser anestesiado, né? Para ser anestesiado. O Espírito Santo vai anestesiar você. E aí você começa a examinar o evangelho
E você não encontra Jesus dando gargalhada comprida. Você não encontra os apóstolos dando gargalhada comprida. Você não vê ninguém na igreja primitiva dando essas gargalhadas compridas. Você não vai encontrar na Bíblia Sagrada nem no Antigo e nem no Novo Testamento. E o que isso significa? Isso é uma invenção maligna, uma obra das trevas, uma obra do próprio Satanás. Esses dois, primeiro que eu mostrei e o segundo, são os dois pais da teologia da prosperidade. Eles ensinaram Moris Cerulo, né, que veio aqui no Brasil vender Bíblias a R$900 cada Bíblia. Moris Cerulo, a unção, ele vai transferir a unção, a transferência de unção, né? A transferência de unção. Olha, você tem que ficar debaixo da cobertura espiritual do apóstolo, debaixo da cobertura espiritual do paizão. Se você não ficar debaixo da cobertura espiritual do paizão, da mãezona, né? Você vai automaticamente perder a tua salvação e perder tudo que você tem. E aí as pessoas vivem essa bobagem, esse engano. Enquanto está acreditando nesse negócio de cobertura espiritual, está ali encabrestado e amarrado por alguém que está sequestrando os bens dele de uma forma sem precisar usar arma, sem precisar usar uma pistola ou uma faca. Está ali, ó, sequestrando os bens dele ou dela e a pessoa iludida com esse negócio de cobertura espiritual. Não, a cobertura espiritual. O paizão está dando cobertura espiritual. Quem sai de debaixo da cobertura, Deus para de abençoar. Aonde tem isso na Bíblia? Aonde tem isso na Bíblia? Aonde isso está na palavra de Deus? Se não manipulação, engano, para as pessoas simplesmente viverem uma vida amarrada, viverem cabrestado. Porque o ser humano, ele na presença de Deus, todo ser humano está na presença de Deus. Mesmo aquele que não serve a Deus, está na presença de Deus. Deus pode não estar na presença da pessoa. A pessoa pode não estar na presença de Deus, mas Deus está presente vendo os atos da pessoa. Avalie o que eu estou te falando e te mostrando e veja se isso tem a ver. Esses homens, esse movimento, tá, da teologia da prosperidade trouxe para o Brasil um problema gravíssimo, gravíssimo. O Brasil sempre foi o celeiro missionário para o mundo inteiro. Daqui do Brasil, Deus levantou vários missionários, vários pregadores, homens e mulheres cheios do Espírito Santo que cruzaram oceanos para anunciar o evangelho, sabe? Visitou cidades lá no fundo, mais distante das nações, para pregar para 2 ou 3 famílias que estavam ali, comunidades indígenas. Quando esse movimento chegou, as pessoas simplesmente começou a esquecer a missão e passou a lutar para ser rico. Esqueceu a missão e começou a lutar simplesmente pelas coisas materiais. Hoje você avalia, e o que eu estou falando, se você acha que eu estou forçando demais, escreva aí, pastor, o senhor está forçando, isso não é verdade. Que eu vou concordar contigo. Escute bem, hoje na atual conjuntura, as pessoas não vão para a igreja, por exemplo, para aprender a palavra de Deus. Não vão na igreja para buscar o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, para que ele e ela venham sendo instrumento nas mãos de Deus. Não. A pessoa vai lá para buscar uma maneira de ser rico, uma maneira de ser o dono da melhor mansão da cidade. E o evangelho não é isso. A palavra de Deus não nos ensina isso. Jesus Cristo não ensinou isso. Nós não encontramos isso na Bíblia Sagrada. E aí eles começam a pegar texto sem contexto e inventar ensinamentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É através desses ensinamentos que muitas pessoas hoje estão escandalizadas com o evangelho ao ponto de que quando um homem e uma mulher que são da verdade chama ele ou ela para ajudar em uma obra de missão, em uma obra de caridade, sabe? As pessoas têm receio. Por quê? Porque a maioria já foram assaltadas sem precisar de uma arma branca ou de uma pistola, o assaltante usou, né? Porque na realidade ele veio com palavras açucaradas e simplesmente levou aquilo que a pessoa tinha. Então, esse evangelho é o evangelho anátema. Esse evangelho é o evangelho que naquele grande dia Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Por que praticais iniquidade? Porque nesse evangelho, o tema central não é o arrependimento dos pecados. O tema central não é a obediência à palavra de Deus. O tema central não é levar uma vida de jejum, conforme Jesus ordenou, dizendo que dias viriam em que o noivo seria tirado, nesses dias jejuarão. Nesse evangelho, não. Nesse evangelho, você precisa apenas participar das reuniões e colocar o teu dinheiro lá que você vai ficar rico. E a missão? Não tem missão. Tem megas templos, né? Megas igrejas. Igrejas, sabe, cada uma competindo com a outra no sentido de beleza e de formosura, isso e aquilo. Igrejas cheias de pessoas vazias. Igrejas cheias de homens e mulheres vazios da presença de Deus. Tão vazio que está ali só para buscar os recursos materiais. Não lembrando que a vida depois dos 70 anos é enfado e cansaço aqui nessa terra. Depois dos 70 é enfado e cansaço para qualquer ser humano. Mas esse evangelho da teologia da prosperidade ensina que você tem que ser rico, que você tem que ter o melhor carro do bairro que você mora, morar na melhor casa. Pastor, o senhor é a favor da teologia da pobreza? Não. A teologia da pobreza também é espírito do diabo, é engano, é trevas. Eu sou a favor da teologia bíblica. Não é a teologia da prosperidade e nem da pobreza. A teologia bíblica. E o que é a teologia bíblica? A teologia bíblica, Jesus é o centro das atenções. Na teologia bíblica, Jesus é o alvo. Jesus é o que merece glória. Jesus é o que tem que ser referenciado. Jesus é aquele que salvou a humanidade através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Quando eu digo salvou a humanidade, eu digo aqueles pelas quais se arrependeram dos seus pecados. Nesses redutos, a pessoa não precisa se arrepender dos pecados. Pode chegar ali com a carteira de cigarro no bolso, fedendo cachaça, porque passou a noite inteira bebendo cerveja e pinga, que no período da manhã está tendo batismo. Pode entrar, vem para cá, queridão. Vem para cá, queridão, queridona. Não tem problema não. Entra na água aqui que eu vou te batizar, queridão. Vem para cá, filhão, filhona. Vou te batizar. Vem cá. O teu pai espiritual vai te batizar. E as pessoas vão acreditando nisso. Vai abraçando essa falácia, esse engano, ao ponto que tem muitas pessoas descendo as águas batismais, fumando, usando droga, sabe, tomando cachaça, prostituindo, vivendo uma vida totalmente fora dos padrões bíblicos. Mas por quê? Porque o pai espiritual disse que não tem nada a ver. Isso aí é coisa de religioso, é religiosidade. Você consegue entender? Essa é a grande realidade. Deixa eu te mostrar mais um vídeo aqui para você ver a realidade dessa situação. Olha isso daqui. Dá uma olhada e escreva na linha do tempo o que você pensa, o que você acha disso. Antes de eu colocar o vídeo, eu vou pedir para você. Deixa o seu like, compartilha essa live, chame mais pessoas, porque essa live está ficando interessante. Está ficando interessante. Eu sei que tem gente aí que estão, como diz o ditado, roendo as cordas de ouvir o que eu estou falando. Mas fica tranquilo, fica aqui. Fica aqui que você está ouvindo a verdade do Evangelho. Fica aqui que você está ouvindo palavras que pode doer agora, mas vai te causar um alívio eterno na presença de Deus. Tem palavras que massageiam o nosso ego na hora, mas a eternidade está comprometida. É melhor ouvir a verdade que machuca, a verdade que rasga, a verdade que corta, a verdade que muitas das vezes nos leva ao choro, mas é essa verdade que nos salva. Muito melhor do que a mentira que te massageia. A mentira que diz que Deus é contigo, que você não precisa se arrepender dos pecados, que você não precisa absolutamente de nada daquilo que a palavra de Deus exige. Essa mansão e tudo mais. E aí você olha, cadê o evangelismo? Cadê a missão? Cadê o estender as mãos para o necessitado, para o pobre, para aquele que não tem um prato de comida? Isso não existe. Isso não existe até porque está vivendo na situação de sofrimento, de miséria, porque Deus não está na vida. Né? E é isso aqui, ó, vai vendo. Olha a mansão. Dá uma olhada. Um lago artificial que ele mandou fazer. Olha o tamanho disso. Parecendo até o castelo de Michael Jackson, né? Olha o tamanho da área que faz parte do terreno dele. Uma das aeronaves particular. Junto com essa daí, ele tem mais 8. Essa daí é só uma. Tem mais 8
Eu pergunto para você, para que tudo isso? Tem cabimento isso? Você já pensou esses valores, tá? Já que ele tem uma aeronave, precisa ir para lá e para cá, amém, amém. Porém, para que 9? Se não uma maneira de esnobar e de mostrar que está acima dos demais. Não precisa disso. Já pensou uma aeronave desta sendo vendida e o dinheiro sendo revertido em forma de comida? Você já parou para pensar o tanto de criança que estariam com a fome saciada? Você já parou para pensar o tanto de pessoas que estão vivendo uma vida de sofrimento passaria a ter prazer em viver se ele vendesse só uma destas aeronaves e doasse para os necessitados? Mas isso não existe. E é esse o evangelho da teologia da prosperidade, que faz as pessoas acreditar que as conquistas terrenas é tudo, que as coisas materiais é tudo, quando na realidade as coisas materiais não é tudo. Tudo é o sacrifício de Jesus. Deixa eu colocar esse áudio aqui para você ouvir. Vamos lá. Olha isso. Esta parte mais verde do mapa representa sua morada principal, além de um aeroporto próprio com mais de 9 jatinhos particulares. Copland possui uma gigantesca mansão. Para vocês terem uma ideia, se juntarmos um campo de futebol americano, um quarteirão médio, o Taj Mahal, a Disneylândia e o Central Park juntos, ainda sobraria espaço no terreno de Copland. O seu patrimônio em 2017 foi estipulado em 760 milhões de dólares. Mesmo com esse patrimônio, ainda pede doação para o seu ministério. Perguntaram para ele da seguinte forma: você tem uma cruzada para realizar no país do Peru, na América do Sul? Você vai como? De avião normal, mesmo que seja classe executiva? Ele diz, não. Eu vou com o meu jato próprio, porque viajar no meio das pessoas é a mesma coisa que viajar no meio dos demônios. Eu não quero viajar com demônios. Eu quero viajar tranquilo e recebendo as revelações da minha mente. Você entende isso? Quer dizer, o ser humano, na mentalidade dele, era e é demônios. Olha o olhar desse homem. Veja isso. Dá uma olhada. Então, relato. Olha isso. Ao mesmo tempo que ele fecha a cara, ele dá uma risadinha de canto de boca, oprimindo a repórter que fez uma pergunta para ele. Você entende? Mas isso é pouco ainda. Eu vou te mostrar agora o mais tenebroso de tudo. O mais tenebroso de tudo. Não esqueça, esse daí e o Kennedy Hagin são os pais da teologia da prosperidade. Tá? Não esqueça disso, tá bom? Esse cidadão, em uma santa ceia na igreja dele, Deus abençoe, pastor César, um abraço, Deus guarde a ti, pastora Maria, toda a família, em nome de Jesus, viu? Esse cidadão, em uma santa ceia, tem 87 anos, ô Ana Johnson, obrigado, viu? Já está chegando no fim da curva, né? Mas o apego material ainda continua. Esse cidadão, em uma santa ceia, reunido com toda a igreja, com todos aqueles pelas quais seguem ele pega como se fosse uma navalha e corta a sua mão e enche o cálice de sangue. E aí diz para um obreiro que estava do lado dele, corta a tua mão também, que agora eu vou beber o teu sangue. Aí o obreiro cortou a mão, encheu um cálice e ele tomou o sangue do obreiro e o obreiro tomou o sangue dele. Em cima do altar. Num culto de Santa Ceia diante de tudo e todos. Deixa eu te mostrar, porque falar pode muitas pessoas achar, pastor, isso é conversa, o senhor está aumentando. Dá uma olhada, quando ele bebe o cálice do sangue desse obreiro que está do lado dele, como ele faz? Aquela respirada profunda de alguém que cumpriu o ritual que tinha que ser cumprido. Olha lá, cortou a mão. Olha o obreiro cortando a mão também. Jesus said, take this cup. This is my blood. Now, at the communion table, olha isso, Jesus. Veja isso. He said, this is my blood. Olha isso. Você está conseguindo entender? Esse é o pai da teologia da prosperidade. Eu vou voltar, como vocês estão escrevendo, o verdadeiro Drácula, né? É exatamente. O verdadeiro
Drácula. O obreiro cortou a mão, encheu o cálice, ele pega, toma o sangue do obreiro e dá aquela suspirada profunda, dizendo: eu cumpri o pacto que tinha que ser cumprido. Se coloca numa situação dessa, imagine você, qualquer ser humano, bebendo sangue de outra pessoa. Isso é normal? Em cima de um altar, no momento da Santa Ceia? O que é isso, pastor? Isso é bicho ruim, isso é obra das trevas. Ou você vai dizer que o Espírito Santo mandou ele fazer isso? Ou você vai dizer que Jesus mandou ele fazer isso? Que o Eterno que está sentado no alto e sublime trono mandou ele tomar o sangue do obreiro? Do outro pastor que está do lado dele? Pensa comigo, eu vou colocar novamente para você ver. Dá uma olhada. A tela até ficou ali com um mosaico na frente para não aparecer o sangue do obreiro caindo dentro do copo, né? Dentro do cálice. Mas vai vendo. Olha isso. Jesus said, take this cup. This is Olha a voz que ele fala, o jeito que ele fala. At the communion table. Yes, sir. He said, this is my blood. Tá entendendo? Isso não é assustador? Não é assustador isso daí? Eu acredito que você, por mais tempo que você esteja dentro do Evangelho, ou até mesmo, você veio de uma família cristã, você nunca viu um comportamento semelhante a esse. E as pessoas estão ali hipnotizadas, presas, amarradas. Alguns não saem dali porque ele diz: se você sair, o milagre que você recebeu aqui, o maligno vai roubar. E aí a pessoa fica ali presa porque um dia recebeu um suposto milagre, porque um dia estava desempregado e conseguiu a porta de emprego, porque um dia estava com o casamento arruinado e simplesmente houve uma restauração e aí a pessoa está ali preso. Olha, eu vou sair, vou para Portugal. Se você for, toda a ruína que estava na tua casa e na tua família vai voltar, porque você está saindo de debaixo da cobertura. A cobertura espiritual, você está saindo de debaixo dela. Você consegue compreender? Olha o suspirado que esse homem dá, gente. Olha isso. E ele fala igual uma cena de terror, né? Bem baixo. Aquela voz terrível. Olha isso. Blood. Olha lá. Isso é o evangelho anátema. Isso é conhecido por todos que habitam, inclusive conhecido por você, como pacto de sangue, como ritual macabro, como obra das trevas. Essa é a realidade. Ele, juntamente com esse Kennedy Hagin, né, os dois têm o mesmo nome, Kennedy Hagin e Kenneth Copeland, né, os dois disseminaram no mundo o evangelho paralelo, que hoje as pessoas vão para os templos para buscar aquilo que estes homens revelou que Deus falou para eles fazerem. Aquilo que Deus mostrou para esse daí, ele passou para alguns pastores do Brasil, e é por isso que eles, no período do culto, é só pedição de dinheiro. Só dinheiro, 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 dinheiro. Dinheiro que nunca dá para essa gente. Dinheiro e mais dinheiro. E aí você diz, mas não tem nenhuma trégua. Não, é dinheiro e mais dinheiro. E se você vacilar, eu vou pedir para você o trízimo, sabe? O trízimo. Se você vacilar, eu vou pedir para você metade do que você ganha. E o que é isso? Filhos deste cidadão. Filhos espirituais dele. Filhas espirituais dele. O evangelho da ostentação, sabe? O evangelho da luxúria. Dá uma olhada nisso daqui, e aí eu já vou falar para você algo importante. Eu só peço que você compartilhe, que você chame todo mundo, chame para vir para cá, chame para vir para cá. E vou te dizer uma coisa, hein? Esta live vai dar o que falar. Essa live vai dar o que falar. Agora não, porque agora a pessoa não entra na linha do tempo porque sabe que nós estamos ao vivo. Mas depois que terminar, acompanhe. Chega no período da tarde e volta aqui para você ver o que vai estar escrito nos comentários. Pessoas malhando. Não julgueis e não sereis julgado. Tira primeiro o cisco, a trave do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do próximo. Isso aqui, essas conversinhas. Mas essas conversas é de gente que não quer nada com Deus. É de gente que tem os seus pecados de estimação e querem morrer com eles. É essa galera que vem desaprovando tudo e até mesmo apoiando a teoria deste cidadão. Olha isso daqui, gente.
Veja isso daqui que eu vou apresentar para você. O Kennedy Hagel, né? Kennedy Hagel. Olha isso. Dá uma olhada. Olha que questão de histeria. Gente, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Escuta isso. Tem uma pessoa uivando no meio dos gritos e dos risos. Ouça isso. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ouça isso. Olha aí, vai ouvindo. Let me have that chair. Vai vendo. Eu vou falar com você, vocês acompanham aqui, eu acredito que você entendeu da onde veio esse evangelho da prosperidade, da onde veio esses movimentos esquisitos que tem por aí, tá? Tem uns movimentos muito esquisitos, muito estranhos. Os movimentos, sabe, que você olha e você vê que aquilo ali é obra das trevas, obra maligna. E a Bíblia já nos advertiu dizendo que nos últimos dias o Espírito diz expressamente que... Deixa eu colocar esse versículo na tela, que aí fica mais fácil. Quando a gente mostra na Bíblia, né, fica mais fácil, né? A Bíblia diz, 1 Timóteo, capítulo de número 4, a partir do verso 1, diz assim: mas o Espírito, Espírito com E maiúsculo, porque é o Espírito Santo. Quando é com E minúsculo, é o Espírito do ser humano ou o Espírito do diabo. Mas quando é o Espírito Santo, aparece com E maiúsculo como nome próprio. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. É isso. É exatamente isso. O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Tudo que é inserido no contexto e que altera o evangelho é apostasia, é engano, é obra das trevas. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamento de demônios, doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência. O olhar de uma criança, o evangelho do amor, o enxugar de uma lágrima no abraço acolhedor. Essas são as nossas crianças em Nhamatanda, Moçambique. Nós temos ali mais de 1.500 crianças que nós damos assistência, né, no decorrer das semanas, dos meses. Estamos aí cuidando de 3 regiões, né, de 3 bases missionárias, uma em Nhamatanda, Zona Norte, outra na Zona Leste e a outra no distrito chamado Siluvo, no país de Moçambique. E eu estou te apresentando essas imagens porque eu gostaria
muito de contar com a sua ajuda, né? Com a sua contribuição. Obrigado, Rita, que o Eterno venha ser glorificado na sua vida e na vida de todos aqueles que têm caminhado conosco e a cada dia aprendendo e crescendo em nome de Jesus. Você está vendo essas imagens e nós contamos com a sua ajuda. Esta semana nós temos aí pela frente, né, a refeição que nós vamos fazer na zona norte e também outra refeição na região da zona leste. Em cada uma dessas regiões nós estaremos distribuindo roupas para as nossas crianças. Precisamos comprar 2 fardos de roupas. E eu conto muito com a ajuda de todos. Cada fardo de roupa tem um valor de R$ 1.200, que convertendo para o dinheiro de Moçambique, que é os meticais, né? O metical, tem um valor de 12 mil meticais. Então, 12 mil meticais, trazendo para o real, é R$ 1.200. Cada fardo de roupas, para nós distribuirmos para as nossas crianças. Você vê aí, ó, a abundância, né, de arroz, feijão, carne de frango, fardos de suco para as crianças, e tudo isso com a ajuda de vocês. Tudo isso com a sua contribuição, e nós precisamos muito que você nos ajude no decorrer desta semana. Eu gostaria até de saber, se você que vai nos ajudar, escreva na linha do tempo. Obrigado, Josenilde. Obrigado mesmo. Que Deus te abençoe abundantemente. Também a Cláudia. Deus abençoe a todos vocês que estão escrevendo, né? Que estarão contribuindo, nos ajudando, né, nesse desafio que não é pequeno, é um desafio grande. Você que tem criança em casa, você sabe do que eu vou dizer. Para cuidar e sustentar um filho, 2 filhos, 3, nos dias atuais, a pessoa tem que pular cedo e dormir tarde, porque não é tão fácil você conseguir dar conta, né, nos dias atuais, de criar filhos, 1, 2, 3, 4, né? Não é brincadeira. Então, assim, imagine você, né, atender 1.500 crianças. É muito, muito, muito. E só Deus para nos dar graça e levantar pessoas para nos ajudar. Obrigado, Idalina, que o Eterno te abençoe em tudo. E a todos vocês que estão escrevendo, que estarão nos ajudando, né? A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, verso 27, que a verdadeira religião de Deus é essa, que nós venhamos a nos compadecer, a nos preocuparmos com as viúvas e com os órfãos, e que venhamos a nos afastar da corrupção do mundo, que é o materialismo. Então, é uma ordem da parte do próprio Deus através de Tiago, né? Obrigado, Sandra Lima. Deus abençoe. Pastor, eu preciso dar o dízimo do 13º. Eu volto a repetir. Nós não trabalhamos, né, com a obrigatoriedade de nada, porque a Bíblia não obriga ninguém a fazer nada, né? Então, seria uma coisa antibíblico eu falar que o dízimo é obrigação, sendo que a Bíblia fala que ninguém é obrigado a nada, que todo mundo faça a escolha daquilo que quer para a própria vida. Então, como não há obrigatoriedade em aceitar Jesus, não há obrigatoriedade em servirmos a Deus, não há obrigatoriedade em fazermos o que é o bem, não há obrigatoriedade. As pessoas escolhem fazer entre o bem e o mal, mas nada é obrigado. Assim também é o dízimo. Não é obrigado, é uma gratidão ao Eterno por tudo aquilo que ele tem feito na sua vida. Uma gratidão pelos livramentos, pela proteção. A gratidão por ele ter todos os meses dado força para nós trabalharmos e corrermos atrás daquilo que nós precisamos para sustentar a nossa família. Então, no meu ponto de vista, estou falando do meu ponto de vista com a minha família, o 13º é dizimado também. Por quê? Porque tudo que vier em nossas mãos, nós temos que agradecer a Deus com o 10%. Você consegue entender? É uma gratidão, não é uma obrigação. Então, assim, aqui em casa, eu, minha esposa, nossos filhos, o 13º também é dizimado. O dinheiro que... Um exemplo, né, que a gente encontra na rua, vem nos pés uma nota de R$50. Isso daí está quase impossível de acontecer.
Mas veio aos pés 50 reais. 5 reais daqueles 50 é entregue em forma de gratidão por tudo aquilo que o Eterno tem feito. Então, obrigado, Igreja Pentecostal Restauração. Muito obrigado, viu? Também aqui a Vilma, né? Deus abençoe. Já acordou de manhã já e orou abrindo o jejum, né? Como posso ajudar também, irmão? Meire Domingues. Meire, aqui abaixo no rodapé, nós temos aqui, ó, o CNPJ do Ministério e também o número do WhatsApp. Os dois são Pix. Tanto o CNPJ como o número do celular. Os dois são Pix. E temos também como vocês ajudarem através das contas do Ministério. Banco do Brasil, Bradesco, Santander, BV, que é o Banco Votorantim, Caixa Econômica Federal, Itaú, né? São bancos para você que você pode entrar em contato com a minha esposa, que ela vai passar para você todos os dados que você precisar. Se você está fora do Brasil e quer nos ajudar e pode, vai mandar a sua semente de gratidão, as suas primícias, entre em contato com a minha esposa, que ela te passa os dados para você estar nos ajudando pelo Western Union, MoneyGram, PayPal, pelo Waze e até mesmo para você fazer aí do seu país a remessa para cair diretamente na conta do Ministério. Muitas pessoas que estão aqui, que estão fora do Brasil, fazem isso, né? Temos exemplos aqui, por exemplo, da irmã Neuza, também, meu Deus, eu tenho que a Jânia, tá procurando aqui lembrar o nome, a Jânia lá na Itália, a irmã Neuza na Suíça. Nós temos muitas pessoas, né, que estão fora do Brasil. Eu não posso nem comentar muito, senão eu vou cometer injustiça, porque é muita gente. A nossa irmã Isaura, junto com a sua mãe, né, também envia o recurso que cai diretamente na conta do Ministério e tantas outras pessoas, e você pode fazer isso. Só entre em contato que a minha esposa vai passar todos os dados aí para vocês e eu tenho certeza que Deus vai recompensar a todos, tá bom? Deus vai recompensar absolutamente a todos. Volto a repetir. O seu dízimo, sua primícia, sua oferta, tudo envolve sua gratidão. Tudo envolve sua gratidão. Não, o pastor Antônio César também sempre deposita diretamente na conta do ministério, né? E é uma bênção da parte de Deus. E nós queremos contar com a ajuda de todos vocês, porque precisamos de 2 fardos de roupas e também do recurso para fazer essas 2 refeições nessa semana que nós estamos. Inclusive, hoje, eu estive falando com o pastor Eliseu antes de entrar na live, porque lá o dia já estava se aproximando do horário do meio-dia, e ele comentou que estava indo lá na região da Zona Leste para fazer algumas imagens no terreno que nós compramos. Então, na live da tarde, da entrega do propósito, você já vai ver que o terreno foi comprado e que está uma maravilha, né? Qual é o do Bradesco, meu pastor? Eliana Miranda. Eliana, entre em contato com a minha esposa para ela te passar certinho, porque aqui de cabeça eu não vou conseguir lembrar, né? Mas ela vai te passar, ela vai passar para você os dados aí do Bradesco para facilitar. Lembrando que esse WhatsApp que está aqui, que você está vendo aí na tela, esse número do celular cai diretamente do Bradesco, tá? Esse WhatsApp aí é do Bradesco, o CNPJ é da Caixa Econômica, mas o WhatsApp cai na conta do Bradesco. Se você quer depositar, fazer um DOC, né? Fazer uma transferência diretamente do Bradesco, é só entrar em contato. Minha esposa vai passar os dados, ó. As moderadoras estão colocando aí. Vocês são um presente que Deus nos deu, né? Para estar sempre participando e escrevendo aquilo que as pessoas precisam como informação, né? Pastor, peço oração para a venda do meu terreno, para mim dar o dízimo desse terreno nessa obra de Deus. Vamos estar orando sim, Josenilde, todos que aqui estão, gente, vamos orar pela Josenilde, para ela conseguir vender esse terreno. Ela vai entregar a oferta, o dízimo da gratidão, e nós vamos ter recurso, quem sabe, para somente com essa ajuda já conseguir perfurarmos o poço na região da Zona Leste. Nós temos um poço, né, para ser perfurado, aberto na Zona Leste. E quem sabe, você que tem uma causa na justiça, você vai estar recebendo, né,
da parte de Deus essa resposta e nos ajudando. Essa conta do ministério é o Bradesco. O Bradesco é o WhatsApp, tá? O WhatsApp é Bradesco. Talvez pode aparecer como o meu nome, porque eu sou o titular do ministério, mas é a conta do ministério, né? A Eliana está dizendo, eu quero a conta do Bradesco. Minha esposa vai passar para ti, Eliana. Entre em contato com ela, por favor. Fale com ela que ela vai te passar todos os dados, tá? Eu não tenho aqui, senão eu passaria. Deixa eu dar uma olhada, ver se eu consigo. Ó, o pastor Eliseu acabou de mandar a imagem aqui. Ó. Deixa eu colocar na tela para você a imagem que ele acabou de mandar. Vamos juntos ver como que está o nosso terreno lá, né? Vamos lá. Deixa eu só preparar aqui para mostrar para vocês. Opa, deixa eu fazer assim. Vamos lá, deixa eu pegar aqui e vou colocar na tela aqui para você ver essa bênção, né? Essa maravilha da parte de Deus, que é o terreno que nós compramos, que nós adquirimos com a ajuda de todos vocês. Você que chegou e não deixou o like, deixa o like, gente. Nos ajude em nome de Jesus. Vamos lá. Deixa o Criador te usar. Nos ajude aí no nome de Jesus. Deixa eu colocar aqui, ó. Tem muitas pessoas. Estou dando a minha contribuição hoje. Obrigado, Vanusa. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. A Isaura. Olha, muitos de vocês, eu vou fazer um jejum. Também tem uma chácara para vender. Ajudaria muito a nós. Tenho certeza que Deus vai colocar as mãos, Rita. Ó, eu vou fazer um propósito com vocês, eu quero vender minha casa. Eu vou fazer um propósito com vocês nessa próxima semana para vocês que têm, né, terrenos para vender, casa para vender, sabe? Dinheiro parado, travado, que precisa ser liberado, aposentadoria, o dinheiro lá do encosto, né, que você se encostou devido a algum problema. Eu vou fazer um jejum na semana próxima em cima exclusivo dessas causas impossíveis para que Deus venha resolver. Deus vai colocar as mãos nessas causas impossíveis e vocês estarão nos ajudando quando essa causa for entregue e automaticamente teremos condições de perfurarmos o poço, teremos condições, sabe, de darmos continuidade, né, às construções, fazer o piso da nossa base lá em Amatã, da Zona Norte, a continuidade da construção da nossa base na região do Silúvio, né? E a própria construção, né, da nossa base também na região da Zona Leste. Vou colocar na tela essa imagem do pastor Eliseu. Vamos ver todos juntos aqui agora. Acabou de me enviar, né? Inclusive eu vou agradecer a ele aqui. Vou colocar a primeira imagem, depois eu agradeço. Vamos lá, dá uma olhada. Olá, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe a todos vocês de uma forma poderosa e abundantemente, em nome de Jesus. Pastor Eliseu Arota, direto de Moçambique, África. Vim aqui para poder mostrar a todos os irmãos queridos que fazem parte deste trabalho, ao Ministério Milagres Extraordinário, Pastor Claudinei e a todos os companheiros que estão lá colaborando com este trabalho que é Moçambique e África. Vim aqui para poder vos mostrar mais uma conquista que nós conseguimos pagar mais um terreno aqui. Assim como vocês podem ver, né, para a honra e glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero aqui dizer que muito obrigado a todos que fazem parte, que é colaborador, aquele que é semeador deste trabalho. Com isso, nós queremos agradecer a Deus por tudo isso. Assim como vocês podem ver, o lugar já nos pertence, né? E por esta razão, mostrando a todos as pessoas passando por aqui, né, aqui lá na ponta, passando por este lugar, até naquele lugar lá, até onde tem aquela árvore, e do outro lado lá. Com isso, nós agradecemos a todos vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês, cada vez mais o trabalho crescendo, mais conquistas, e o Senhor, Ele é louvado. E aqui é o lugar onde nós temos feito o trabalho com as crianças, e Deus tem sido fiel até que o Senhor nos ajudou. A todo o povo do Ministério Milagres Extraordinário, um forte abraço, beijo do coração. Pastor Claudinei, estamos aqui firmes, em pé, trabalhando. Deus abençoe a todos aí. Graças. Maravilha. Gente, você viu o tamanho desse terreno? Deixa eu agradecer o pastor pelas imagens, né? Ô pastor, paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe grandemente, com toda a família.
E obrigado pelas imagens. Enorme o nosso terreno aí. E vamos para cima. O próximo objetivo agora é nós prepararmos também a furação do poço para que possamos ter água aí. Vai ser uma maravilha da parte de Deus, construirmos casas nessa região aí também, tá? Deus abençoe. Obrigado. Então, gente, olha o tamanho desse terreno, né? Você vê o pastor mostrando, ó, vai dessas árvores aqui do lado, né? E pega toda essa parte e vai até lá no fundo daquelas árvores, lá atrás, lá no fundo, tá vendo aquelas casas? O terreno vai até lá naquele fundo daquelas árvores, né? Pega todo esse verde que nós estamos vendo aqui e vem, né, fazendo toda essa parte. É um terreno enorme, né? Dá para a gente ver que nessa parte que está aí cheio de verde, cheio de mato, vamos dizer assim, dá para a gente contratar um trator, né, para tombar essa terra, depois gradear essa terra e automaticamente plantarmos aí, né, milho, feijão, né, cereais, né, legumes, para essa comunidade aí, né, cuidar, cultivar e automaticamente ter também um cantinho para plantar e colher. Né? Você está vendo aí, ó, todo esse espaço, é um terreno muito grande e eu sei que Deus vai nos dar essa graça. Né? Para a gente plantar, primeiro nós temos que perfurar o poço, até porque precisa, né? Tá molhando a horta diariamente e aquela situação toda. Né? Nós vamos fazer também uma horta na região da Zona Norte, lá já temos a água, é só nós comprarmos a parte do encanamento, das mangueiras para estarmos aguando nessa horta diariamente e vai ser uma bênção da parte de Deus. Então, nós só temos a agradecer a todos vocês que têm nos ajudado. Né? O terreno foi comprado, demos o sinal, né? Temos o sinal, ainda falta R$3.000, né? O valor saiu por 40 mil meticais, que trazendo para o real é R$4.000, e agora está faltando 3. Foi dado a entrada, o proprietário já passou o terreno, né? A documentação já está tudo pronta e agora nós vamos lutar para pagar esse terreno. Até o final desse mês nós vamos conseguir, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, esses são os desafios que nós temos. Obrigado, Edenilson, que o Eterno venha fazer coisas grandes na sua vida e na vida de todos aqueles que têm nos ajudado. Olha o tamanho, gente, disso. É bem maior, porque quando nós olhamos para esse terreno, e nós focamos muito nas crianças, né? Porque o terreno é utilizado quando tem as refeições, né? Então a gente olha e vê, e não dá aquela dimensão grande, né? Parece que é um terreno grande, mas não tão grande, né? Ó, só para você ver, eu vou colocar para você ter uma ideia. Esse terreno que nós estamos vendo aqui parado a imagem é esse aqui, ó. Milagres extraordinários, pastor Claudinei, Deus abençoe a vida do Senhor abundantemente, em nome de Jesus, e a todos que têm nos acompanhado. Celebramos aqui mais uma vitória que estamos conquistando aqui, mais um terreno, mais uma conquista onde que nós estaremos a realizar este trabalho como de sempre nós temos realizado. Mais uma conquista, mais um terreno que nós estamos conseguindo pagar neste momento, neste dia. Então tá aí, né? Esse é o terreno, a refeição que aconteceu no final de semana foi aí na região da Zona Leste, como você está vendo, e onde essas crianças estão. Então dá uma dimensão que não parece ser tão grande, né? Não parece ser assim um terreno grande, né? Mas essa imagem que nós estamos fazendo é a imagem ao contrário dessa daqui, ó. Né? Tá vendo? Então, assim, aquela imagem onde as crianças estão sentadas, né, ela está no sentido contrário. Você consegue entender? Ela está no sentido contrário da imagem que nós estamos olhando. Na hora da refeição, no momento da refeição, essas imagens aqui não aparecem. Aparece o sentido contrário, né? Aparece o sentido contrário. Então, é um terreno muito grande, e eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, pela vida de toda a sua família, bendizer ao nome do Eterno, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Exatamente. Pastor Eliseu, dá para ver a alegria, né? Dá para ver o entusiasmo, né? Porque não é fácil você sonhar, você almejar, você projetar e não ter uma ajuda, né? Então, assim, ele está radiante, né? Radiante de alegria, né?
Está aqui, né? Agradecendo e... Enfim, tá aí o terreno, gente, e agora nós precisamos da ajuda de vocês. Volto a repetir, para os fardos de roupas e para as 2 refeições que vamos fazer. Uma na Zona Norte e a outra novamente aí na Zona Leste. Um fardo de roupas para cada região. Na outra distribuição que nós fizemos, né, o pastor Antônio César, com mais algumas irmãs, enviaram o recurso, né? E nós conseguimos comprar o fardo de roupas e fizemos a distribuição. E agora estamos precisando novamente, né? Pastor, mas fardo de roupa sempre é que são muitas crianças e cada criança recebe uma troca de roupas, né? Uma camisa, uma calça, um short, uma saia. E isso é muito pouco, né? Nós temos várias trocas de roupas em casa, né? Além do que precisamos, né? Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, no mínimo que você tem, é de 7 a 10 trocas de roupas, né? E essas crianças só têm uma troca de roupa, né? E nada mais, né? E nós contamos com a sua ajuda. Eu vou colocar um comentário aqui na linha do tempo e vocês avaliam, né? Gera 18M, tudo mentira, só para arrecadar dinheiro para eles mesmos. Não ajudem. Gente, uma pessoa como essa que a gente está vendo não passa de um avarento ou uma avarenta, né? Não passa de uma pessoa endemoniada, essa é a realidade, um endemoniado. Aí você diz, misericórdia, pastor, endemoniado por quê? Porque quem luta contra um trabalho como esse, de saciar a fome de crianças como essa, não é uma pessoa liberta, é um endemoniado, né? Uma pessoa que luta contra, né, você vestir essas crianças, alimentar essas crianças, sabe? Desparasitar essas crianças, comprar um terreno para fazer uma base para essas crianças receberem mais e mais cuidado. Uma pessoa que vai contra isso não é uma pessoa liberta, não é uma pessoa que está vivendo na presença de Deus. É um baita de um endemoniado, de uma endemoniada, que se tiver oportunidade de colocar a mão na cabeça de uma pessoa dessa, ela cai uivando, babando e gritando, né? Gritando por quê? Porque é um endemoniado, uma pessoa que está, né, possuída pelo diabo. Porque quem não está possuído pelo diabo jamais se levanta contra um trabalho que vai beneficiar crianças, que vai, sabe, trazer para as pessoas e para as famílias água, né, pela furação do poço, casas, né, um banheiro digno, enfim. É uma pessoa endemoniada que veio mandado por Satanás para tentar desvirtuar, né, o propósito que nós estamos. Aí você avalia se você vai credibilizar uma treva dessa ou se você vai credibilizar as imagens que falam por si só, não é mesmo? E essa é a realidade e não muda. As imagens falam por si só. Nós temos 2 opções: acreditar num treva desse ou acreditar nas imagens que está sendo apresentada. Essa é a nossa verdade diante de Deus, né? Eu quero fazer uma oração por você, pela sua casa, pela sua família. 3 horas da tarde estaremos de volta para mais uma live importante na presença de Deus, tá? E eu só tenho a agradecer ao Criador pela sua vida e pela vida de toda a sua família, tá bom? Não esqueça de se inscrever em nossos canais parceiros. Se inscreva no canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos. Inscreva no canal, né, que é o nosso canal de culinária. Inscreva no canal Milagres Extraordinários Europa, também o canal Pastor Antônio César. Inscreva no canal Semeando a Verdade, no canal Cortes NME, que é o nosso canal secundário. Inscreva no canal Mulher Extraordinária, né? E inscreva também aqui no canal Pastor Claudinei Oliveira. Se inscreva nesses canais e com certeza Deus estará fazendo coisas grandes. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui antes de concluir. É muito bom nós fazermos, sabe, o bem ao próximo. É muito glorioso você, eu, nós andarmos vestidos e revestidos de verdades.
É muito bom eu e você, nós andarmos documentados. Como assim, pastor? Isso aqui, ó, que você está vendo é documento. Isso aqui não são apenas imagens, são documentos que comprovam o trabalho que eu e você, que nós estamos fazendo. Se fosse somente falácia, nós seríamos envergonhados e desmascarados diante de tudo e todos. Mas esses documentos provam a veracidade do trabalho. Essas panelas cheias de comida, essas crianças levantando os pratinhos para cima, é a prova, é o documento de que nós estamos fazendo o que tem que ser feito. E isso gera em mim, e eu sei que na maioria de todos que aqui estão, uma satisfação e uma alegria muito grande. Porque você pode dizer, como ele está de boca cheia, eu tenho ajudado a matar a fome de crianças na África. Eu tenho vestido crianças que estão nuas lá na África. Eu tenho ajudado a levantar, né, cestas básicas para ajudar as viúvas e as crianças órfãos. Eu faço parte de um projeto que realmente veio do interior do nosso Deus para as nossas próprias vidas, que é esse trabalho. Dá uma olhada, essa vovó criando seus 4 netinhos, né, 3 netos e uma neta, e o alimento chegando lá. Por quê? Porque você tem caminhado conosco, nós temos caminhado juntos, e isso é uma maravilha da parte de Deus, nós andarmos assim. É muito bom nós estarmos, né, armados de documentos. É ou não é? Porque diante do documento não tem o que falar. E aí? O que está acontecendo? Está caindo comida do céu? Não. Tem um povo aqui que está ajudando. Tem um povo aqui que está estendendo as mãos e fazendo aquilo que precisa ser feito. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê paz hoje, amanhã e eternamente. Em nome de Jesus. E você que crê e concorda, escreva amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Baruch Hashem pela sua vida, pela vida de toda a sua família. Nós vamos concluir com partes dessa canção que, por sinal, eu acho muito lindo esse louvor. Muito lindo mesmo. Deus abençoe. 3 horas da tarde, às 15 horas, pelo horário de Brasília, estaremos juntos em nome de Jesus. Você que vai nos ajudar no dia de hoje, escreva aí na linha do tempo, pastor, eu vou ajudar hoje, vou ajudar no decorrer da semana, porque terminando a live aqui, eu vou conversar com o pastor Eliseu para ver com ele a questão já de preparar, né, ver quanto que custa para nós alugarmos, né, um trator para tombar essa parte verde, né, do terreno, né, para tombar essa parte verde aqui do terreno, como você está vendo, e a gente já nos prepararmos para cultivar a terra, né? Vamos avaliar o valor e algo semelhante. Então, você que vai nos ajudar, escreva aí na linha do tempo, que isso é muito importante, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos terminar com parte dessa canção. 3 da tarde, eu volto com todos vocês. O olhar de uma criança, o evangelho do amor, o enxugar de uma lágrima no abraço acolhedor, o ensinamento de Cristo, no estender de tuas mãos, oferecendo abrigo pra alma, pro coração, em Amatanda, do norte ao leste, tem uma chama onde o evangelho acontece e o amor de Cristo muda cenários com o ministério, milagres extraordinários.
pregação da palavra, a cura e a libertação, a vestimenta pro corpo e pra alma, o repartir do pão. A vida é passageira, essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Pastor Claudinei Oliveira e todos juntos dando as mãos em Amatanda, do norte ao leste, tem uma chama onde